eles têm atividades complementares. Eu acredito que nós teremos aproximadamente uma hora de conversa, de exposição de fatos, de exposição de alguns pontos de vista, e nós vamos comparando. Bom, como eu disse, né, o pessoal com mais de 30, a ideia é de fazer com que nós lembremos do que aconteceu, do que foi, que fazer uma reflexão breve sobre a variação, a modulação entre direitos e prática, entre direitos e resultados para a sociedade. Essa é a ideia. Bom, a palavra cidadania, ela tem origem no latim, ela vem de civitas, que no frigir dos ovos significa cidade. Existem duas vertentes básicas que tratam civitas como cidade, civil como o indivíduo, por isso nós temos a polícia civil, o civil de cidadão, mas de maneira geral o termo pode ser definido como um conjunto de direitos e deveres. E é justamente nesse quesito que é importante comentar que de pelo menos 20 ou 25 anos para cá, as pessoas envolvidas em direitos humanos, em cidadania, em direitos pró-cidadania, se lembram muito bem dos seus direitos, mas os deveres normalmente são vilipendiados. E isso vocês devem ter acompanhado no decorrer desse tempo, que muitos jovens sempre estão com a plaquinha de direito no peito, mas a plaquinha de deveres nunca aparece. Diferente do que se pensa, a cidadania está atrelada a leis. Nós temos que definir leis como regras que, se não cumpridas, elas possuem sanção. É uma característica básica de lei haver uma sanção caso ela não seja cumprida. E dentro do tripé que nós temos do mundo ocidental, que é filosofia grega, leis romanas e cristianismo, nós temos que pensar que toda lei vem e é criada para a organização da sociedade. Aqui nós temos o Paulo Tamiaso, que trabalha há 135 anos na Câmara Municipal de Cordeirópolis. Ele, quando foram fundar a Câmara Municipal de Cordeirópolis, ele foi lá colocar a pedrinha, foi jogar a pazinha de areia, e ainda pisou no pé do prefeito da época, mas tudo bem. Nós temos a Ana Cláudia, que é advogada, o César, que é jurista prático, César? Está sempre aí com a gente, E a ideia era que as pessoas mais novas já estivessem aqui conosco para poder compartilhar esses momentos. Bom, então o que acontece é que nós temos os primeiros momentos de leis que nós temos, registrados pelo menos, foi na Grécia, através de um legislador chamado Drácon. A característica desse legislador, que inclusive depois ele foi um livro, ele foi inspiração para um livro, se eu não me engano, de Aristóteles, que chama Legislador, é que as leis de Drácon eram muito duras, muito severas. Dali para frente é que começou a se permear, que se tem uma conotação clara e objetiva de leis com sanção. Junto com essa instituição de leis de Drácon, tem sofistas que nada mais eram do que cidadãos atenienses, que eles ficavam em praça pública. Na verdade, diferente do que o romancismo da história trata, os sofistas eles estavam ali para demonstrar o seu conhecimento e vender serviços de educação. Esse era o princípio básico dos sofistas, de sobrevivência. Mas eles começaram a instituir uma sociedade que discutia as leis de Atenas, que discutia o que o governo estava fazendo, e eles eram pré-socráticos. Antes de Sócrates, o que havia na sociedade ateniense eram sofistas, que estavam observando a cidade, observando o que acontecia naquele momento. Entre eles, quem eu sempre cito, Heráclito e Parmênides, são dois sofistas que
trouxeram um eixo principal para essa discussão da cidade como um todo, e no final de vários momentos históricos, o que a Grécia trouxe é que o cidadão só era considerado cidadão a pessoa do sexo masculino que fosse nascido em Atenas, filho de ateniense e que tinha alguma posse relativa dentro da cidade. Esse era o cidadão que existia na Grécia e que perdurou por muito tempo. No início eu falei de filosofia grega e leis romanas, mas depois eu retornei para a Grécia como leis, porque o que instituiu as leis em grande parte do Ocidente foi o Império Romano, o que fez com que as leis tivessem uma mobilidade maior, tivesse uma possibilidade de aplicabilidade, e o princípio foi Roma através do seu império que dominou grande parte do mundo da época. Por isso que eu retornei até aquele momento. Como eu disse, as leis remontam séculos e, de maneira geral, elas possuem a função principal de organizar a cidade. Partindo para outros exemplos, né, que nós temos, e veja bem, o objetivo dessa conversa não é discutir conceitos filosóficos, né? Nós vamos ficar apenas com observação de leis que são regidas justamente através desses princípios. Então, é certo comentar que as leis são um conjunto de regras daquele momento que rege o comportamento de um grupo naquele momento, para aquela época, em discussão de assuntos daquele instante. As pessoas às vezes se confundem e pensam que as leis são perenes, são retas, são retilíneas, né? Mas como eu comentei e vocês sabem, né, os vereadores que em nível municipal são os responsáveis pela manutenção da lei, a função deles é exclusivamente de atualizar as leis, fazer com que as leis sejam atualizadas em função da necessidade da sociedade. Bom, passando um pouco desse período mais antigo e vindo para a Idade Média, o que nós temos na Idade Média é uma quase que completa extinção de direitos civis, uma extinção de possibilidades para o povo que estivesse abaixo do senhor feudal. Como eu falei, a cidadania é um conjunto de deveres e direitos, e nesse período medieval, simplesmente os direitos eram ao bel prazer do senhor feudal. Acontecia que, só para se ter um exemplo, a primeira noite, né, a primeira noite do casamento, né, a noite de núpcias, era do senhor feudal. Bom, pela face do Paulo aqui, ele gostou muito dessa ideia, mas tudo bem, vamos criar um feudo, né, Paulo? O que nós temos? É que nós temos uma complexidade de informações nesse período medieval, de que, apesar de ter sido estudado muito depois por Thomas Hobbes, as pessoas trocavam, né? Trocavam os seus direitos, trocavam a sua liberdade, né? Trocam ainda, né? A sua liberdade por proteção do Estado, que não era, na época era o senhor feudal. Os feudos, diferente do que se pensava, não era aquele castelinho bonitinho que era cercado e tinha fosso em volta com jacarés, não, era um lugar plano, aberto, onde normalmente as pessoas eram maltratadas por invasores, né? Como diria Hermanoteu, as casas eram estupradas e as mulheres queimadas, né? Mas sempre dava problema, porque eles tinham esse problema de vulnerabilidade, e eles trocavam a sua liberdade pela segurança. E como eu disse, Thomas Hobbes, muito depois, ele gerou inclusive o livro, né, Leviatã, que trata também dessa questão. Junto com Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, que são os três principais filósofos contratualistas que traçaram esse perfil. Depois, como eu disse, essa conversa ela é relativamente breve, é uma troca de informações para que nós possamos comparar
né, as questões de direito, deveres, de como a sociedade se comportava. Então, retornando a esse período medieval, não existiam direitos, né, para o povo, né, para quem estava abaixo do feudo. Isso aconteceu muito tempo depois, através da Carta Magna, que o rei da Inglaterra foi simplesmente colocado numa sinuca de bico, através dos senhores que eram detentores do dinheiro, né, os comerciantes, né, os lords, e só a partir dali que alguma movimentação de direitos, além do feudo, além da própria hierarquia do rei, de todo o staff do rei, que passou a compartilhar de alguns direitos. Bom, continuando um pouco mais para frente, no período moderno, como eu disse, né, apesar dos conceitos diferentes, né, principalmente dos filósofos contratualistas, né, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, eles trouxeram uma leitura de que os humanos abandonaram o estado pré-social para firmar um pacto com o Estado. Isso nada mais é do que exercer o direito de abrir mão de parte da sua cidadania para que você possa ser protegido. O grande perigo, né, e isso aí é um entendimento meu da época, é que não havia uma mensuração de limite, não existia uma forma clara, objetiva, apesar das leis já vigentes, apesar do momento, né, de troca, naquele momento específico que já estava bem para frente, de 1500, 1600, as leis ainda existiam de forma dúbia. Não se podia garantir o exercício do direito, mas o dever, principalmente de impostos, era sempre muito bem-vindo. Muitas vezes, independente do período até aqui, a maior moeda de troca era a proteção e continua sendo até hoje. Então, quando se fala em cidadania, de direitos e deveres, nós temos que justamente mensurar qual é a balança desses dois valores. Até que ponto os seus direitos são proporcionais aos deveres e vice-versa. Isso aí nós vamos tratar mais para frente, em outro período. E próximo desses três filósofos, eu penso que na Europa, que era o centro do mundo, o principal expoente de cidadania foi a Revolução Francesa, que teve a queda da Bastilha em 1789 e foi até 1799. Isso aconteceu porque os monarcas absolutistas foram retirados do poder e acabaram sendo guilhotinados por jacobinos, né? Aí vem a história de gerondinos e jacobinos. Eu já expliquei algumas vezes para algumas pessoas que da onde vem a definição, né, de esquerda e direita, né, de quem é de esquerda, de quem é de direita, que depois da queda da Bastilha não havia monarquia mandando no país e o parlamento começou a se movimentar muito rapidamente para tentar organizar, né, juntamente com um monte de filósofos que vinham com suas ideias, vinha com a sua forma de pensar, trazendo uma suposta solução, de onde eclodiram muitos filósofos, inclusive o Francis Bacon, né, que o pessoal fala Francis Bacon, que ele foi juiz, teve muitos cargos públicos. Ele foi chefe de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes foi secretário particular do Francis Bacon, mas ele recebia propina, ele perdeu o cargo de juiz, e depois ele foi preso e um amigo pagou na prisão e o juiz, para poder liberá-lo, ele ficou pensando sobre os métodos científicos numa casa isolada. Bom, retornando à Revolução Francesa, quando os monarcas absolutistas foram retirados por insatisfação pessoal, uma grande crise econômica, política se instalou na França. E como eu comentei, né, qual é
qual é o grande gatilho de novas leis, de novos formatos? Né? É a crise, é a dificuldade, é a tentativa de solução de problemas que, por menos que se tenha pensado, ocorreram, e normalmente não se pensa nessas crises, nesses problemas. Então alguém aparece com uma lei milagrosa, né? É o famoso pacote econômico. Tá dando tudo errado, né? Tudo errado. Ah, mas o que é? Não, mas foi lá atrás a balança. Não, vamos fazer uma lei agora que resolve tudo e dá tudo certo, né? E parece que esse hábito não acabou ainda. No dia 4 de julho de 1789 foi decretada a abolição dos direitos feudais, né? E nesse mesmo mês convocaram a redação da Constituição da França. Bom, para o povo, de maneira geral, durante todo esse período, de 1789 a 1792, não houve alteração com relação a direitos e deveres de forma legal. Porém, todo mundo, aquela história, a galera foi para a rua e falou, não, agora é do nosso jeito, chega de brioche, né, tá tendo seca nos nossos campos, e o sangue de vocês que vai fazer nossas plantas florirem, assim como diz o hino da França, né? Com o sangue dos absolutistas teremos campos férteis, né? E eles deixam isso aí muito bem claro. Bom, essa parte que vem desde a Grécia e eu trouxe até a Europa, é só para nós termos uma ideia das variações do tipo de cidadania, das formas de direitos e deveres. Então, o que acontece é que até esse momento, em 1789, nós temos grandes variações em períodos muito distantes, e dali para frente, de 1789 para frente, toda a Europa começou a ser envolvida nesse movimento, porque vocês vão de convir comigo que não é muito normal você ouvir dizer que no país vizinho pegaram a monarquia e cortaram a cabeça deles, né? A cabeça da monarquia. Em contrapartida, e já passando para o lado de cá, que são esses pontos que eu quis expor para vocês, em 1789, a coroa portuguesa estava correndo atrás da Inconfidência Mineira. E qual era o temor da coroa portuguesa? Que o mesmo movimento se instalasse aqui no Brasil. Em função de algumas pessoas que iam e vinham da Europa, o movimento da Inconfidência Mineira foi muito próximo e praticamente no mesmo período que a Revolução Francesa. E ao invés, como todo bom português, né, César? Ao invés deles resolverem lá na Europa da mesma forma que resolveram aqui, não, então ao invés de cortar a cabeça dos governantes, eu vou cortar a cabeça só do Tiradentes, porque a economia de todo mundo fica mais fácil, né? E foi justamente isso que aconteceu, né? Você começa a comparar, né, o que aconteceu na Inconfidência Mineira, o que aconteceu na Revolução Francesa, e a Inconfidência Mineira. Existia uma questão aqui no Brasil que, quando não havia uma arrecadação de X peso de ouro, existia uma sobretaxa que era rateado pelos cidadãos da época. A Inconfidência Mineira foi principalmente em função contra esse rateio, para que não houvesse esse rateio, que isso era um absurdo, que chamavam na época de imposto, mas não era um imposto, era uma taxa, né? Uma taxa em função de não ter alcançado a cota de ouro enviado para Portugal. Então, voltando à piadinha de mau gosto, né? Aqui no Brasil, como tudo acontece do contrário do resto do mundo, ao invés de nós cortarmos a cabeça dos governantes, não, eles cortaram a cabeça do líder da Inconfidência Mineira, que era muito mais prático, né? E como vocês sabem, esquartejaram o corpo e colocaram e espalharam o corpo dele por uma estrada de acesso muito, muito grande, para as pessoas saberem o que estava acontecendo. Isso é só para poder trazer uma amostra que se faz muito necessária para se ter uma ideia, né, de interesses políticos e direitos
e nem sempre os deveres, né? Mas isso, vocês são praticamente contemporâneos, com exceção do César, que ele serviu a Santa Ceia. Então nós sempre temos uma ideia principal, e vocês já têm essa percepção. Eu trouxe esse tema, como disse para vocês, né, para pessoas que são bem mais novos que nós, com exceção da doutora Ana Cláudia, que ela fala que ela é novinha. Então todo mundo, a intenção é de deixar um registro para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Ô Augusto, um abraço para você. O Augusto Alexandre está nos vendo lá no Facebook. Eu espero sinceramente que meu telefone não exploda, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Bom, nós saímos de 1789, 1792, e falando ainda de preceitos, de direitos, em 1821, Dom Pedro teve a feliz ideia de criar o cargo de juiz de paz. Bom, quando ele criou esse cargo de juiz de paz, o juiz de paz tinha o direito de prender e julgar qualquer assunto em sua região. Durante o período regencial, a Guarda Nacional foi criada com o intuito de manter a paz na região, e só um minutinho que o Léo Arantes está chegando aqui. Ô Léo, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, então, como eu dizia, em 1821, Dom Pedro I teve a feliz ideia de criar o cargo de juiz de paz, mas ele deixou descontente, como aconteceu na Revolução Francesa, o pessoal do dinheiro. O pessoal começou a ficar preocupado quem era amigo do rei naquele momento. E com a instituição da Guarda Nacional, porque não existia exército aqui no Brasil, a Guarda Nacional ela foi formada através dos homens de confiança, de senhores que eram grandes latifundiários, de senhores de terra. Um abraço, Rocha, bem-vindo. Bom, o que era a Guarda Nacional? Eram nada mais, nada menos do que os capangas dos grandes fazendeiros, e o fazendeiro ia lá com o imperador e falava: olha, eu quero ser coronel. Tuf! Existia uma necessidade de segurança e ordem naquela região, então o fazendeiro ia lá, comprava o título para poder colocar ordem naquele pedaço. Acontece que, a partir desse momento, o controle de células começou a ficar muito mais próximo. Mas por quem? Por quem era mantido pelo Império, por quem era, e daí que vem a frase amigo do rei. Se você é amigo do rei, você tem benefícios, senão você fica no esquecimento. E os direitos começaram a ser alterados. Um pouco para frente disso, houve a criação do título de eleitor através da Lei Saraiva, que ela instituiu o título de eleitor. Mas quem podia votar naquele momento? Quem tinha principalmente R$200 para desembolsar. Então quem tinha R$200 podia ir lá e ter o direito comprado, assim como os latifundiários, os fazendeiros tinham o direito. Bom, acontecia que, junto com tudo isso, a população começou a ser comandada através de pequenas células. E é justamente isso que tentaram instituir no Brasil há pouco tempo atrás, através dos conselhos municipais de ordem. Vocês se recordam que há pouco tempo atrás tentaram instituir esse mesmo tipo de controle. E como acontecia isso no período imperial? Os fazendeiros tinham lá os seus empregados, que normalmente eram muitos e moravam nas fazendas, e até hoje nós temos aqui na região de Limeira, acredito também em São Joaquim da Barra e outros locais, fazendas que têm colônias, que os colonos, as pessoas moravam lá. Existia
uma figura que cuidava dessas pessoas, que chamava cabalista. Bom, o cabalista nada mais era do que uma pessoa que no dia de eleição saía correndo todas as casas da fazenda, juntava todo mundo num curral e lá tinha bebida, tinha comida, tinha troca de roupa, as pessoas eram bem tratadas e é daí que vem a expressão curral eleitoral. É justamente nesse período, nesse momento, que a expressão curral eleitoral é instituída. Porque as pessoas iam, como normalmente não tinham muita posse, né? Viviam sempre controlados numa semi-escravidão. Inclusive tem um livro que foi feito por um alemão, que chama Memórias de um Colono da Ibicaba, aqui de Limeira. O Paulo já deve ter ouvido falar desse livro. Faz tempo, né, Paulo? E ele traz relatos de que a escravidão financeira era a principal maneira. E agora eu não sei como é que tira essa história aqui do Rocha, mas tudo bem, vamos seguindo. A principal maneira de controle, né? Bom, esse cabalista, como eu disse, eles colocavam as pessoas dentro de currais, ficava vigiando, né, junto com todo o staff da fazenda. E depois da Constituição de 1890, que foi substituída pela de 1891, esse quadro não se alterou. Então, entenda o seguinte, que o que acontece, eu sempre bato nesse microfone, o que acontece é que durante esse período de império e até o período regencial, nós temos um controle muito forte da população. Os direitos ficam próximos daqueles que existiam no período feudal, né? Ou melhor, nenhum, né? Você tinha o direito de sobreviver, de trabalhar e comer, né? E procriar para poder deixar mais gente aqui. A Ana Cláudia está quase dormindo lá, né, Ana Cláudia? Esse livro não tem figurinha, viu, Ana Cláudia? Esse livro não tem figurinha. Tá? Ô Rocha, tira a apresentação do ar aí para mim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui. Eu vou tirar você, depois você volta aqui com a gente, tá bom, Rocha? Isso, depois você volta aí com a gente. Falando em escravidão, né? Bom, o que aconteceu? Que depois da República, né, da proclamação da República em 1889, houve uma grande disseminação da informação de que os direitos seriam melhores, a população ficaria melhor, né? Então vamos fazer a Constituição. Fizeram a Constituição de 1890. A Constituição de 1890 ela foi substituída a rodo pela de 1891. E a característica principal da Constituição de 1891 é que o direito à educação, que já era garantida na Constituição de 1824 no Brasil, ela foi tirada. A Constituição de 1891 ela tirou a obrigação do Estado de fornecer educação, de dar educação para a população. Dentro desse período, a principal alteração de direito foi justamente essa, porque já entendia-se, em função de algumas leituras que eu fiz, de que a má instrução do povo era interessante. Existia uma necessidade de que o povo fosse mal instruído. Em 1904, pouca coisa depois, quando o programa de vacinação, eu não me recordo a doença agora, eu não lembro qual foi em 1904, se foi Oswaldo Cruz, eu não me recordo, mas em 1904 existiu um programa de vacinação em massa, e um negro que tinha sido escravo, né, e no momento era livre, chegou para o repórter, e isso está na Gazeta do Rio de Janeiro, e disse: nós não podemos deixar o governo fazer o que eles querem com a gente. Bom, a diferença principal da abolição da escravatura nos Estados Unidos e a abolição da escravatura
no Brasil é que a abolição da escravatura nos Estados Unidos, ela foi instituída e amparada pelas igrejas. Então, normalmente o pastor era um homem mais instruído, era um homem que tinha leitura, que tinha mais cultura. Só para se ter uma ideia, nós temos Martin Luther King como um grande expoente desse exemplo. Porém, dentro das igrejas, o negro era conscientizado, tanto religiosamente como em nível social. E no Brasil não houve esse movimento. Nós não tivemos um movimento de integração social do negro que passou a ser livre da noite para o dia, mas muitos acabaram ficando dentro das fazendas e recebiam para poder continuar. Mas com a alteração das constituições, que na época eram, de certa forma, a lei que mandava no país, porque as adaptações internas e locais eram fortes até mais que a Constituição, porque dentro de uma fazenda, você chega o coronel com todo o seu aparato de capangas, na casa de uma pessoa que mora, de um colono, e fala, olha, você vai ter que sair daqui. O colono vai falar, não, eu tenho direito à residência, tomava um tiro na cara. Então, essas alterações de lei em macro, nesse período e em muitos outros que nós vamos ver, acredito que em breve, nos breves 20 minutos, são justamente para poder dar uma conotação de distância. Porém, os direitos e os deveres continuam. Os deveres sempre mais normalmente cobrados do que os direitos dados. Às vezes eu demoro um pouquinho aqui porque eu estou monitorando mais 3 lugares, tá bom, gente? Bom, depois de 1891, nós tivemos um problema muito sério que foi a quebra da Bolsa em 1929. A quebra da Bolsa em 1929, ela resultou no Brasil na Revolução de 30, ela foi comandada por Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Nesse período, principalmente, houve um grande aumento da miséria e a população não tinha muita opção, a população não tinha a quem recorrer, porque era um estado geral de miséria, de problemas. E em função disso, com a Revolução de 30, nós tivemos também, como resultado posterior, a Revolução Constitucionalista de 32, que foi comandada por São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E se vocês perceberem no decorrer da história, o Rio Grande do Sul está sempre enfiado em problema. Vira, mexe, não, Rio Grande do Sul. Na Guerra do Paraguai, não, Rio Grande do Sul. Daqui a pouco tem assim, não, a insurgência da Bahia. Não, Rio Grande do Sul também estava junto. Se você fuçar um pouquinho, o Rio Grande do Sul tá no meio também. Tá? Depois de 1891, nós tivemos a Constituição de 1934, que é da Segunda República, e a característica principal é que nessa Constituição de 34 ele instituía novamente a República como forma de governo, instituía os Estados Unidos do Brasil, incorporou o voto feminino, determinou que o sufrágio eleitoral fosse universal, secreto, direto e por maioria de votos. Então as eleições passaram a ser diretas nessa Constituição de 34. Ela retornou com o ensino primário gratuito e obrigatório. A Câmara dos Deputados era eleita de forma direta, o Poder Executivo exercido pelo Presidente da República com mandato de 4 anos. Então fica muito próximo do que nós temos hoje, prévia do mandato de segurança, instituiu a ação popular, isso lá em 34. O que acontece aqui embaixo, na hora que você começa a desmembrar? Você começa a ver que principalmente as empresas começam a ter um pouco mais de base legal para poder trabalhar. Isso reflete na população, trazendo um pouco mais de poder aquisitivo para a população. Nesse período foi iniciado o êxodo rural em pequenas amostras para os grandes centros, os locais onde tinha fábricas, onde existiam a maior captação de dinheiro, e com isso os direitos começaram a ser
amplamente divulgados através do boca a boca. Ah, você viu o quê? Você viu o quê? Né? Cartaz, jornal, porque as pessoas começaram a ter acesso à informação. Então, essas variações de Constituição, e eu estou trazendo esse paramento de Constituição para nós termos uma ideia de macro. Nós não temos como tratar de questões específicas de Estado, de municípios. Então, o que eu estou sugerindo é que nós pensemos, não só enquanto essa conversa, na verdade, por enquanto o monólogo, né, durar, mas que nós pensemos posteriormente nos resultados que nós vemos ainda, nós ainda sentimos ainda. Existe um estudo que se chama residual energético hereditário. Esse residual energético hereditário, ele trata principalmente da questão da transcendência da informação. A partir do momento que uma informação de grande bloco é instituída em determinada sociedade, qual o tempo que ela dura? Qual é a necessidade de durabilidade dela? Nós temos um exemplo muito forte dessa hereditariedade residual, que é nada mais nada menos que Jesus Cristo. Ninguém daqui conheceu pessoalmente, ninguém daqui conviveu pessoalmente, mas a força do residual hereditário da informação é tamanha que já passa de 2000 anos. Isso também ocorre em nível de macro, quando nós estamos tratando, né, também do Brasil como país continental e a forma com que as informações transcendem dentro da sociedade através dos anos e dos séculos. Por isso que eu estou trazendo as constituições. Nós tivemos 7 constituições até agora, e na verdade 8, porque a de 1890 ela foi anulada. E essa transcendência de informação, ela começou, com o passar do tempo, começou a ficar mais rápida, começou a chegar mais rapidamente na população. Então, o que acontece? Que em 1934 nós temos uma Constituição que ela traz um reflexo bem mais maleável do que a Constituição passada. Inclusive, como eu disse, né, ele restabeleceu o ensino primário e gratuito como obrigatório. Bom, aí, como nem tudo são flores, vem a Constituição de 37 do Estado Novo, que ela é chamada de Constituição Polaca, né, por ter leis de inspiração fascista, como na Carta Magna polonesa de 1935. Com essa Constituição, apenas para ter alguns exemplos, caberia ao presidente nomear os seus interventores, né, governantes estaduais, e esses que deveriam nomear os governantes municipais. Proibição de direito de greve, previsão de pena de morte para crimes políticos, e aqui em 37 você vê porque o pavor em 1988 com relação à pena de morte. O problema é que os políticos ficaram com medo da pena de morte para políticos, e a vagabundagem continuou tranquilinha, né? Vamos aí. Eu sou a favor? Não sou a favor da pena de morte, mas eu fico muito próximo de uma pena perpétua. Isso é apenas um comentário aleatório, né? Já que é para tirar um mal pela raiz, retire pelo tempo em que ele durar. Em 1937, o poder legislativo, em todos os níveis, ele foi extinto, né? Então não existia mais Câmara de Vereadores, deputados estaduais e etc. O que aconteceu para a população com relação principalmente aos seus direitos? Uma coleira muito forte foi colocada na população, na maneira de pensar, na maneira de se exprimir, né? O direito de mandato de segurança ou ação popular foi suspenso, foi instituída a censura prévia nos meios de comunicação, isso na Constituição de 37. Isso reflete diretamente na maneira da população pensar nesse período, na maneira dela se comportar. Eu não digo que em locais distantes das grandes capitais isso possa oscilar, possa ter uma referência rápida,
porém existiu dentro das grandes capitais, e conforme o raio ia aumentando das grandes capitais, ele ia se diluindo porque não havia necessidade. Então vamos supor, por exemplo, que existisse na época a cidade de Rosana, e se alguém for de lá e estiver nos escutando, por favor, me perdoe, eu não sei a data de fundação de Rosana, mas Rosana, para quem olha o mapa do estado de São Paulo por cima, você tem aquele biquinho do lado direito, do lado esquerdo assim, é a última cidade do estado de São Paulo antes de passar para outro estado. Então vamos supor que se nós tivéssemos, por exemplo, essa alteração em 37, com todas essas alterações de comportamento que foram simplesmente jogados para a população em função de uma necessidade política, a cidade de Rosana iria sentir muito menos, por exemplo, que a cidade de Jundiaí, que se existisse na época. E isso é o residual energético hierárquico. Tá? Na hora que a propagação de informação começa a transcender no seu próprio tempo e em função dos anos que passam. Tá? Bom, em 37 nós tivemos a Constituição do Estado Novo e uma nova alteração de direitos e deveres foram instituídos. Principalmente foram fortemente relembrados os deveres da população, do cidadão, da forma de tratar. O que acontece nessa forma, nesse momento? É que a população que naquele momento vinha com a Constituição de 34, vinha já com um problema da quebra da Bolsa de Nova York, que vinha já experimentando grandes problemas financeiros e sociais, ela recebe uma nova carga, uma nova forma de ser restrita, de ser cerceada. E isso faz com que os direitos humanos e os direitos e os deveres dessa população sejam alterados. Essa é a oscilação, é a forma que eu estou propondo para toda essa conversa, que nós possamos refletir de que forma as grandes leis alteram em níveis menores, alteram nas bases. Né? Então, por exemplo, o Paulo é historiador, para quem não o conhece, o Paulo é historiador na cidade de Cordeirópolis, agora comendador, né? Comendador Paulo, por favor. Né? Parabéns, viu, Paulo? Parabéns mesmo. Ele retrata e ele registra a história de Cordeirópolis há várias décadas. Então, o que acontece é que, por exemplo, nós temos uma alteração de Constituição, onde ocorrem os maiores e mais rápidos distúrbios, né? Comentando que vamos tratar de distúrbios como alteração rápida, né, dos seus direitos e deveres nas grandes capitais. Nas grandes capitais estão os maiores investidores, estão as pessoas, estão o que chamavam, né, de burguesia, que eram as pessoas que não faziam parte da elite, não faziam parte do império, do reinado, mas eles conseguiram ascender de populares para alguém que tinha uma faixa financeira maior, bem maior que os populares, mas bem menor do que os regentes. Então, essa burguesia é que recebe o primeiro impacto, porque essa faixa, né, e eu estou falando burguesia não de maneira pejorativa, apenas para nós classificarmos um grupo de pessoas que tem o poder financeiro maior em suas mãos. Então, essa faixa que recebe principalmente e mais rapidamente essas alterações. E isso vai se diluindo. Então, vamos compor, por exemplo, fazer uma comparação de São Paulo e Cordeirópolis. Vai chegar aqui? Vai chegar aqui, mas leva um tempo e chega muito mais diluído, porque as necessidades da cidade são muito menores comparadas ao tipo de negócio, ao dinamismo das grandes cidades. Bom, com a Constituição de 37, o que aconteceu foi justamente isso. Colocaram um chega para lá. Ocorreram problemas políticos, claro, tentaram derrubar o presidente, foi um grupo que notoriamente, declaradamente comunista, estava querendo instituir o comunismo no país, estavam tentando derrubar o presidente falou, a bola do jogo é minha, entendeu? Vocês não são do meu time e vou parar essa brincadeira aqui. E, consequentemente, em função do medo da perda de mandato, né, e
consequentemente, eu acredito que é uma decisão muito mais que em função do seu staff do que da população em si, ele instituiu normas rígidas, normas draconianas, para que houvesse no seu entendimento o retorno à normalidade. Como eu disse, desde o primeiro parágrafo, as leis são criadas exclusivamente para a tentativa de retorno à normalidade. Esse é o princípio de leis. Bom, tivemos, depois de 37, a Constituição de 46, perdão. Bom, com a Constituição de 46, ela na verdade, ela não tem um título. Todas as constituições anteriores, nós tínhamos a de 24 imperialista, a de 90 da República, a de 34 da República Velha, a de 40 e tantos, a de 37 do Estado Novo e assim por diante. Essa não tem um título. Qual era o momento da época? Nós estávamos saindo de uma grande guerra. A tensão e a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época era muito alta. É aquela história, né? Quem aperta o botão primeiro, né? Vamos ver o que acontece com metade como é que você fica com metade do planeta. E a ONU foi criada em 45. Então, saindo de uma grande guerra, alguém teve a brilhante ideia: vamos instituir a ONU. Bom, a partir daí, essa instituição, e falando já de direitos e deveres, ela só teve efetividade em 66, porque as cartas que ela movimentava, elas não estavam sendo aceitas, não estavam sendo referendadas, não estavam sendo aceitas nos países, nos Estados-membros. Aí, em 45, a gente tem uma derrubada de presidente, né, que estava regendo por decreto. Vem a Constituição de 46. Bom, essa Constituição de 46, ela, como eu falei, ela em função, e essa é uma interpretação minha, principalmente em função da criação da ONU, ela, no seu texto constitucional, ela estabelece a igualdade de todos os brasileiros perante a lei. Com aqueles problemas, né, aquelas características básicas de que existia uma diferença, né, em função do cumprimento da lei para cidadãos diferentes, em tese deixou de existir, mas continuou sendo, assim como continua até hoje. Nós temos cidadãos de primeira e segunda classe. Naquela época eles tentaram, né, de alguma forma, criar uma igualdade entre os brasileiros. Determinou a inviolabilidade da correspondência, né, então até hoje, para quem não tem informação, a abertura de correspondência alheia é crime federal. Aboliu a censura, ou seja, a Constituição de 46 ela desconstruiu a Constituição de 37. E, como eu disse, se nós pensarmos na irradiação, quando você cria degraus para direitos, leva muito mais tempo para ele ser absorvido do que quando você cria degraus para deveres. Então, se você tem mais direitos do que deveres, lógico que a irradiação desses direitos é muito mais rápida, pela própria natureza do ser humano. Quando Aristóteles definiu o ser humano como zoon politikon, como um animal político, ele não definiu na época a questão de deveres e direitos. Ele apenas instituiu e formalizou que o ser humano era um animal que precisava de trabalhar em sociedade, de ficar em sociedade. Mas essa questão de obrigação e direitos veio muito depois, como eu disse, em 1200 e alguma coisa, que os lordes ingleses inventaram de pressionar o rei para poder cumprir o que ele diz. Porque ele dizia uma coisa agora, aí todo mundo se unia: vamos lá conquistar o reino XYZ. Iam lá, conquistavam com o dinheiro dos lordes, porque os lordes que bancavam a guerra. E quando ele voltava: não, agora nós vamos assim lá, não, agora vai ser de um outro jeito. Por isso que houve a instituição da Carta Magna na Inglaterra, e isso foi se replicando no resto do mundo, para que houvesse um norte, uma forma de se guiar e ter garantias dos seus direitos para depois de alguns eventos.
Então, retornando à Constituição de 46, ela aboliu a censura, garantiu a liberdade de formação de associações, né, como sindicatos, desde que não fosse para objetivos lícitos. Isso aí é quase um eufemismo, mas tudo bem, vamos lá. Determinou a liberdade de cultos religiosos e estabeleceu o direito de ampla defesa de qualquer cidadão, entre muitos e muitos outros. Isso tratando da Constituição de 46 e agora, logo em seguida, a de 67, que volta novamente para poder reprimir os direitos e reorganizar em função de ataques que a República estava sofrendo. Entendo que essas idas e vindas nas constituições que eu estou tratando é para deixar bem claro de que esses direitos, eles são relativos em função da história, mas eles são perenes em função do contexto. Você deixa de ter esse direito, mas passa a ter esse outro, mas esse outro aqui interessa para mim. Essa questão de cidadania e esse aspecto que eu trouxe no decorrer dessa conversa é justamente para poder, nós, como eu falei, né, em função da nossa faixa etária, acredito eu, com exceção da doutora Ana Cláudia, que ela se diz novinha, é para nós relembrarmos sempre do que estava acontecendo. Bom, a Constituição de 67 do regime militar, que muitos alardamente chamam de ditadura, mas a ditadura, para se deixar bem claro, ela só é caracterizada quando o direito de ir e vir é cerceado. Aí você tem caracterizada uma ditadura. Isso não aconteceu no Brasil. Nós tivemos um período militar, nós tivemos um período próximo de autoritário, mas, novamente, em função da necessidade de manter o governo, porque o governo estava sofrendo, houve uma informação de que o governo sofreria um atentado, né, mais precisamente o presidente, e toda a tribulação da Constituição de 67 ocorreu por defesa. Lembrem, volto a dizer, as leis são instituídas para tentativa de retorno à normalidade. 67, Constituição de 67, a mesma coisa. Qual que era o problema? A pena de morte contra crimes políticos, que ela foi retirada na Constituição passada, ela retornou para crimes contra a segurança nacional. Bom, o presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos, cassação e suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo, bipartidarismo, né, os partidos, sindicatos e outras agremiações que se embandeiravam para formar outros partidos, nessa época foi simplesmente apagado, né, eles foram apagados e estabeleceu o bipartidarismo, que é onde vocês se lembram, a maioria, com exceção da doutora Ana Cláudia, do MDB e da Arena, que nós tínhamos novamente 2 partidos, mas nós temos que lembrar que esses 2 partidos eles só foram formados por um resquício dos outros 4 que existiam. Então, por exemplo, o que aconteceu nesse período de congresso? Na hora que deram a pancada em 68 do AI-5, o pessoal ficou sem bases, e aí começaram a cruzar, os 4 partidos tinham elementos, por exemplo, o cara do PC do B ia para o outro lado. Mas por quê? Porque ele concordava com a ideia do PC do B, mas não concordava com a maneira de agir. Então houve um rebuliço. A Arena e o MDB, na verdade, é um grande milkshake de tentativas de pensamentos diferentes que ocorreram na época, que na verdade ficou na mão só de 2 que eram os presidentes do partido. Porque na hora de falar, todo mundo dava ideia, todo mundo dá ideia. Sabe a história trabalho de escola? Todo mundo dá ideia, mas quem manda é um e quem faz é outro. É isso que acontecia na época. E, por favor, eu sei que vocês, a maioria sabe disso, mas eu quero deixar esse registro, como eu disse, para as pessoas mais novas. Eles precisam entender isso, eles precisam ver que o que acontece hoje não veio de graça, não veio assim, eu nasci com um celular na mão, então eu posso tudo. Não, aí vem outro falar, desde que, não, mas não é desde que, você pode tudo e o outro pode tudo aqui. Mas os 2 têm que andar juntos. A história de direitos e deveres ficou sendo alterado em função de necessidades de governo. Por exemplo, Constituição
da ONU em 45 e depois, com as cartas assinadas em 66, criaram-se três grandes sistemas. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Africano de Direitos Humanos. Então, esses são os três grandes sistemas da ONU, onde a ONU age, que é no Ocidente, porque a ONU não teve coragem e não teve peito de ir para o Oriente querer dar uma de engraçadinho, e como a maioria dos países aqui estão sob a guarda dos Estados Unidos e agora com a China, a ONU na época, como os Estados Unidos predominavam no Ocidente, ela não se meteu para o outro lado e instituiu esses três grandes sistemas. O único sistema que fala de deveres é o sistema africano. O único que fala do que o cidadão ele tem direitos, mas tem deveres. O sistema europeu e o sistema interamericano, que são dois grandes sistemas que a ONU encontrou de reger de forma diferente, de acordo com as suas particularidades nas Américas, Europa e África, os outros dois não falam de deveres. Você não vê nas cartas de constituição, nem das comissões, nem das comissões de julgamento sobre deveres, apenas no africano. E isso vai de encontro principalmente com os interesses de constituições que deixam grandes espaços à interpretação. Bom, a Constituição de 67, apenas para finalizar, ela aumentou a justiça militar e estendeu o foro especial a civis. Bom, como eu disse, o que isso altera para a população aqui embaixo? Existe uma filmagem bastante divulgada que são das praias no período militar, que bares cheios de gente tomando cerveja, etc. E nessa população realmente as alterações são mínimas. Porém, nós temos que lembrar que na hora de trabalhar, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de formar suas empresas, os direitos estão sendo alterados. Então, essa captura de identidade desde a Grécia até os dias de hoje que eu trago para vocês, para nós pensarmos com o tempo. E depois vem a Constituição de 88, que ela é chamada de Constituição Cidadã, que ela, no meu ponto de vista, tem excesso de direitos, e ela fala de alguns deveres como se fosse favor. Por exemplo, nós tínhamos na Constituição anterior que a educação era obrigação do Estado, que o lazer era obrigação do Estado, que a segurança era obrigação do Estado. Agora nós temos que a segurança é direito do cidadão, que a educação é direito do cidadão. Então isso altera a interpretação e a forma das pessoas se comportarem aqui embaixo. Quando passa a ser direito, e não direito de um e não dever do outro, é porque o direito tem que ser reclamado em função do dever alheio, e não simplesmente ser dado. Nós temos os três períodos aqui no Brasil, e eu prometo acabar logo. Nós temos períodos bastante distintos aqui no Brasil. Nós temos um período patrimonialista em que o bem da nação se confundia com o patrimônio do governante. Nós temos um período burocrático, que foi um período que os governantes tentaram correr atrás de instituir um sistema de fiscalização em função da corrupção, e nós estamos tentando nos incluirmos num sistema gerencial onde existe, principalmente a partir, vamos falar em município, do prefeito, que os secretários ajam sob sua supervisão, mas com mais liberdade. Esses períodos fizeram com que a população se confundisse. E nós temos, por exemplo, aquele costume que eu falei do cabalista que levava o pessoal para dentro de um curral e dava comida e etc., que era o único período que a população entendia, lá no período regencial, que a eleição, justamente no período de eleição que ela podia ter alguma vantagem, ela reflete até os dias de hoje, pelo residual energético hereditário, a informação de que a eleição é o momento do eleitor tirar proveito do político, de conseguir ganhar alguma coisa, de pedir para ser aceito. Olha o tamanho do problema que esse costume lá do período regencial e imperial nos trouxe hoje.
Vocês sabem, deixa eu ver quem está aqui conosco, vocês sabem que no ano passado eu fui candidato a vereador e vocês não têm ideia do que eu recebi de proposta. Teve um que chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho 8 votos aqui em casa, mas tudo tem um custo. Vem aqui para a gente negociar. Uma outra pediu um tanquinho de lavar roupa, outra pediu um ventilador. Entendam que isso como eu falei para você, da informação, esse residual energético hereditário da informação lá do período regencial, do período em que a população sabia que era a hora e o momento de tirar proveito do político, que ela poderia ganhar alguma coisa. Acontece que, em função da instrução ter sido vilipendiada, porque educação quem dá são os pais dentro de casa, a instrução ter sido vilipendiada, a propósito, na Constituição de 1891, o direito à educação foi retirado. Isso refletiu e abriu os olhos dos políticos, e o residual energético hereditário da informação de que um povo mal instruído traz mais vantagens para os políticos vem desde lá. Nós temos que entender que a necessidade de alteração de todo esse material não vai ocorrer do dia para a noite, mas tem que começar em algum momento. Por isso que eu trouxe esse tema para nós estudarmos, para nós conversarmos, na verdade, para eu monologar a respeito de um assunto dessa amplitude, para nós conversarmos e nós, com o tempo, essa é a primeira de uma série, espero, e nós possamos entender que as grandes alterações de macro, elas podem ser parciais e podem ser momentâneas, mas elas podem durar um grande tempo. E essas alterações que nós estamos sofrendo hoje em nível de Constituição, em nível de direitos, o excesso de direitos em que principalmente as pessoas dos últimos 25 anos foi contagiado, nós precisamos fazer com que ela seja alterada gradativamente, para que elas entendam também que têm deveres, que têm obrigações, que têm um formato próprio, para que elas atendam os anseios da sociedade, porque elas ficam querendo uma sociedade melhor sem cumprir seus deveres, apenas usando os seus direitos. Essa é a discussão que eu trouxe para nós hoje. E como vocês sabem, eu falo pouco, e se eu continuar falando sobre o direito dos outros, eu vou ficar mais meia hora aqui, e aí eu vou abrir o microfone de vocês. Se vocês tiverem alguma consideração a fazer, a gente vai conversando aqui, tá? Deixa eu só ver se eu consigo acessar o microfone de vocês aqui. Abram vocês aí, que eu não estou conseguindo abrir o microfone de vocês. Deixa eu ver. Aí, Paulo, consegui abrir. Paulo, quer começar a fazer uma consideração sobre essa nossa conversa? Só um minutinho, Paulo, por favor. Que eu esqueci que eu estou transmitindo aqui no
no Facebook também, eu vou encerrar lá com eles, porque eles não têm acesso a essa conversa nossa. Aí o pessoal, só um minutinho por favor, tá bem, Paulo? Desculpe te interromper, que eu lembrei agora, eu vi o vídeo aqui, eu me atentei à sua conversa, o Paulo sumiu. Acho que ele apertou sem querer lá. Bom, pessoal do Face, grande abraço. Eu vou encerrar aqui essa transmissão. Eu não faço a menor ideia onde eu aperto para poder terminar essa transmissão, mas eu espero que vocês estejam na próxima aqui com a gente, tá bem? Grande abraço para vocês.